Você já olhou para o céu em meio a uma tempestade na sua vida e perguntou: Deus, por quê? Por que a dor? Por que a perda? Por que o silêncio quando mais precisamos de uma resposta? Esta é a pergunta mais antiga e dolorosa da humanidade. E no coração da Bíblia encontramos um homem que viveu essa pergunta em sua forma mais brutal. Um homem que tinha tudo e perdeu tudo. Esta é a história de Jó. E a jornada dele nos revela não necessariamente o porquê sofremos, mas quem está conosco no sofrimento. Prepare-se, pois a resposta de Deus não é a que esperamos, mas é a de que mais precisamos. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. A Bíblia não o descreve como um homem comum. Ele era íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó não era apenas bom, ele era o padrão de justiça na terra. Ele era abençoado com 10 filhos, milhares de animais e era o homem mais rico de todo o Oriente. Sua vida era a prova material da bênção de Deus. Ele vivia em comunhão e glória, um testemunho vivo da fidelidade. Mas a verdadeira fé não é medida na abundância, ela é forjada no fogo. Enquanto Jó vivia sua vida justa na terra, uma conversa acontecia em uma dimensão celestial. Deus, em sua soberania, apresenta Jó a Satanás como um exemplo de fidelidade. Mas o acusador, cujo nome significa adversário, retruca com uma pergunta venenosa: será que Jó teme a Deus por nada? Não o cercaste de proteção, tira tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará na tua face. E então, Deus, confiando na fé de seu servo, permite o teste. Ele estabelece um limite. Tudo o que ele tem está em seu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. Este não era um ato de crueldade, mas a permissão para que a fé de Jó, mais preciosa que o ouro, fosse provada e purificada. E a tempestade veio. Em um único dia, mensageiro após mensageiro trouxe notícias da destruição total. Seus bois, jumentos, ovelhas, camelos, tudo foi tirado, seus servos mortos. E então, o golpe final, o mais devastador. Um vento poderoso derrubou a casa onde seus 10 filhos festejavam e todos morreram. Em meio à dor inimaginável, Jó pronuncia uma das frases mais poderosas de toda a Escritura: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Na primeira prova, a fé de Jó permaneceu inabalável, mas a provação ainda não havia terminado. Satanás recebe permissão para tocar no corpo de Jó. Feridas malignas o cobrem da cabeça aos pés. Sua esposa o manda amaldiçoar a Deus e morrer. Seus amigos chegam e por 7 dias ficam em silêncio, chocados com o tamanho de sua dor. E então Jó abre a sua boca, e o que sai não é blasfêmia, mas um lamento cru, honesto e desesperado. Ele amaldiçoa o dia em que nasceu. Ele clama por respostas. Seus amigos, presos a uma teologia simplista de que todo sofrimento é castigo para um pecado, começam a acusá-lo. Confesse, eles dizem, você deve ter feito algo terrível para merecer isso. Mas Jó mantém sua integridade. Ele sabe que não é um pecador oculto. Ele debate, argumenta, e seu clamor se torna cada vez mais direto a Deus. Por que te escondes de mim? Mostra-me onde errei. O silêncio de Deus era o seu maior tormento. E então, depois de 37 capítulos de silêncio, Deus responde, mas não da forma que Jó ou nós esperaríamos. Do meio de um redemoinho, Deus não dá a Jó uma explicação, ele dá a Jó uma revelação. A voz de Deus troveja com perguntas: onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quem determinou os limites do mar? Você já deu ordens amanhã ou mostrou à alva o seu lugar?
Você pode caçar a presa para a leoa ou compreender a força do behemote. Deus não explica o sofrimento de Jó. Ele revela a sua própria soberania, sabedoria e poder infinito. A mensagem é clara: Jó, se você não pode compreender a complexidade da minha criação, como poderia compreender a complexidade dos meus propósitos? Diante da majestade de Deus, Jó finalmente compreende. Ele responde: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A provação não lhe deu uma resposta para seu sofrimento, mas lhe deu uma visão muito mais profunda de Deus. Após a confissão de Jó, Deus se vira para seus amigos e os repreende por não terem falado a verdade a seu respeito. Eles precisam pedir que Jó ore por eles para serem perdoados. E então, o Senhor mudou a sorte de Jó. O texto diz que o Senhor lhe deu em dobro tudo o que antes possuía. Ele recebeu milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas. E lhe nasceram outros 7 filhos e 3 filhas, as mulheres mais belas de toda aquela terra. Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E assim morreu Jó, velho e farto de dias,